tema da palavra, você pode... Eu coloquei aqui, eu acho muito fraco, vou pôr outro tema aqui, quero um tema mais assim, cadê? Vivendo uma virada na Babilônia. Vivendo uma virada na Babilônia. Você pode repetir comigo? Vivendo... Obrigado, Nilva. Você foi a única que concordou que tomou posse da virada na Babilônia. Jeremias 29, de 4 a 11, por favor. Lembra que o amém é o meio de você estar concordando e recebendo, viu, gente? Lembra quem ouviu uma pregação minha? Jeremias 29, 4, 11. Talvez eu leia comentando algumas coisas, depois eu vou tirar algumas lições. Jeremias 29, de 4 a 11, na NVI. Meu querido, não perde nada dessa palavra, porque, olha, se eu conseguir transmitir para você 30%, 20% do que Deus ministrou comigo, olha, essa palavra pode mudar o teu, realmente você pode viver uma virada. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Vamos lá, começar a explicar o contexto aqui. O povo de Deus, o povo de Israel, escolhido, eles eram uma nação, estavam em Judá, eles estavam lá em Jerusalém, e daí por conta de pecados, por causa da quebra da aliança, porque eles desobedeceram a Deus, porque Deus tinha uma promessa que se vocês me obedecerem, se vocês não se desviarem dos seus caminhos, nenhuma nação vai dar conta de vocês, vocês vão destruir todas as nações, mas se vocês quebrarem a minha aliança, se vocês me desobedecerem, as nações virão e vão destruir vocês, vão levar vocês cativos. E foi isso que aconteceu. O povo de Deus, aquela nação, começou a servir outros deuses, desobedeceu os mandamentos, a aliança do Senhor, e veio a Babilônia e destruiu Jerusalém, o templo, e levou o povo de Israel cativo. Eles então deixaram de estar em Jerusalém, no reino deles, e foram transportados para o reino da Babilônia, como escravos. Então agora aquele povo forte, aquele povo que tinha uma promessa de que ninguém poderia resisti-los, agora eles estão lá cabisbaixos, como escravos, em uma outra nação, uma nação estrangeira, chamada Babilônia. Então, por causa disso, eles estão cabisbaixo. Por causa disso, eles estão assim, meio, o que aconteceu? Deus nos entregou aos nossos inimigos? E eles começaram, tinha assim, um misto assim de alguns, porque eles ficavam assim, não vai acontecer. E daí vocês vão perceber aqui que no decorrer do tempo, alguns profetas ficavam, não, Deus vai nos livrar, vamos nos rebelar, vamos guerrear, porque Deus é conosco e a gente vai conseguir voltar para Israel, para Jerusalém. Outros ficavam assim, vida, não tem mais jeito, acabou tudo, acabou a nossa vida, acabou com tudo, acabou o nosso templo, acabou, estava nesse misto. E daí Deus levanta profetas para mandar palavras, e no caso aqui Jeremias, ele envia uma palavra para aquele povo: olha, vocês estão numa terra estranha, num outro reino, mas Deus continua olhando para vocês, Deus continua tendo palavras para vocês, ou como o texto vai falar, Deus continua tendo plano para vocês. Então, nesse contexto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamentos, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, aumentem e não diminuam,
busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, orem pela Babilônia, orem por esse reino, por essa cidade, orem por onde vocês estão. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam ter. Qual era o sonho? De voltar, de destruir a Babilônia, de vencer. Então eles encorajavam, e alguns profetas falavam o que o povo queria ouvir. Não, Deus está falando, não dê ouvido para esses profetas. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, guarde bem isso, 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Que lugar? Jerusalém, a pátria deles, o reino deles. Daí versículo 11, o mais conhecido: porque sou eu o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Meu querido, guarde bem, se você queria fazer um paralelo entre essa passagem e a nossa atual situação, se você conhece um pouquinho de Bíblia ou de igreja, se você já tem um pouquinho de igreja, você sabe que tanto Egito como Babilônia é uma figura desse mundo, é uma figura desse tempo, hostil ao Evangelho, é uma figura desse tempo que a gente vive. Nós vivemos numa Babilônia, nós vivemos em um Egito. E quando Deus, e por que aquele povo, porque Deus permite aquele povo ir e passar 70 anos, uma geração, ou melhor, uma vida. 70 anos é o tempo de uma vida. Por que Deus permite aquele povo passar uma vida na Babilônia? Por causa das escolhas, por causa do pecado, a gente podia falar. Deus tinha o perfeito, Deus tinha que eles não seriam, eles só iam crescer, aumentar, conquistar, ter vitórias, mas de repente por causa das escolhas, ou da escolha de pecar, eles param na Babilônia. Algo semelhante a alguma coisa? O reino deles não era a Babilônia. O reino, eles foram chamados para pertencer ao reino de Israel, de Jerusalém. Nós não somos desse reino. Nós fomos feitos para pertencer ao reino eterno de Jesus, a Jerusalém celestial, reino eterno. Mas por causa de uma escolha lá no Éden, nós acabamos ter que passar uma vida, 70 anos na Babilônia. Mas no final tem uma promessa: depois desses 70 anos, eu vou buscar vocês vou juntar vocês da onde vocês estiverem. Você vai continuar lendo o texto lá? Aonde vocês estiverem, eu vou juntar vocês de todos os lugares e trazer vocês de volta para o reino que é de vocês. Assim somos nós, meus queridos. Nós estamos vivendo o tempo da Babilônia, um lugar cheio de manjares, cheio de banquetes, mas também cheios de ensinos equivocados, cheios de idolatria, cheio de encantamentos, cheios de ensinos que não tem nada a ver com o nosso reino. Isso daí pode nos levar a algumas coisas: ou a gente se encantar com esse reino, ou a gente ficar depressivo, deprimido, ou ficar abalado, porque realmente a Babilônia destruiu
os projetos, os sonhos. Olha, a Babilônia rouba meu filho, destrói a minha família. A Babilônia entra e saqueia tudo aquilo que Deus construiu para mim. Deus construiu um templo, construiu algo, mas eu sou vítima da escolha geral. E eu quero dizer que você vai ler uns salmos, que talvez a gente se identifique aqui, Salmo 37, Salmo 137, versículo 1 e 4, porque você vai entender porque Jeremias está dando um gás naquela turma, e você vai entender o gás que eu quero trazer para você. Versículo 137, Salmo 137, capítulo 1 e 4, diz assim: os exilados ali, aqueles que estavam ali, olha o que eles estavam falando: junto aos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos, ao nos lembrarmos de Sião, de Jerusalém, do nosso reino. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos, nossos opressores exigiam uma canção alegre. O povo de Deus sempre foi conhecido por músicas alegres, por ser um povo alegre, festeiro, festivo. Cantem para nós uma das canções de Sião, aquelas festas, aquilo que vocês fazem. Replica o culto de vocês, as celebrações. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estranha? E daí vem, porque estava uma parte, essa profecia de Jeremias, capítulo 29 começa, porque começo de Jeremias está só falando, olha, a primeira parte de Jeremias era antes do povo ter sido cativo. Ele estava avisando: se vocês não deixarem a idolatria, se vocês não se voltarem para o Senhor, se vocês não se arrependerem, o Senhor vai entregar vocês da mão dos inimigos. O povo não ouviu, foi entregue. Agora, depois do capítulo 29 começa o tipo assim: agora vocês foram cativos, agora vocês estão perdidos, vocês estão na Babilônia, vocês pecaram, mas o Senhor não se esquece de vocês. O Senhor não desiste de vocês. O Senhor continua sendo Deus de vocês. E continua tendo planos para vocês. E eu quero dizer que mesmo vocês estando na Babilônia, os planos que Deus tem a respeito de vocês é um plano de prosperidade, de bênção. Não importa o lugar, o que importa é que Deus estará com vocês. Por isso que você vê José prosperando no Egito, por isso que você vê Daniel prosperando na Babilônia, por isso que você vê pessoas, por isso que você vê a rainha Esther subindo ao trono do Império Medo-Persa, o império mais poderoso, porque não é aonde você está, é quem está com você. E a palavra que eu tenho hoje, como viver uma virada, como devemos agir então, se eu falei que é uma situação, porque eu percebo, eu mesmo já tive eu lembro, para você ter uma ideia, uma vez, porque a gente fica muito assim, peraí, vamos começar, vamos trabalhar, vamos comprar casa, vamos tentar abrir uma empresa, vamos começar a ter uma capacidade para isso, vamos fazer tal coisa, e às vezes a gente fica, não, mas vamos, gente, nós não somos daqui, para que isso daqui, não precisa comprar casa, é só o Senhor. Daqui a pouco, eu lembro que a gente foi participar de uma conferência de escatologia, e lá a gente ouviu que Jesus estava voltando em 7 anos, e a gente ali estava pensando em financiar uma casa. A gente voltou e falou: Nilva, esquece de financiar casa, vamos comprar casa não, daqui 7 anos a gente está no céu, e deixar, isso que eu estou falando, se você pensar e pegar as pessoas, muitos crentes antigos, crentes mais simples, eles têm essa mentalidade, e daí você vai falar: pastor, isso é errado? Não, ele tem o coração no céu. Mas nesse texto aqui, eu vejo Deus falando algo diferente para a gente, e fazendo esse paralelo, e Deus me trouxe muito algo, e principalmente do tema,
Porque se você me conhece um pouco, você sabe que eu não sou nada ligado a questões assim embora eu tenha uma veia assim de gostar, de empreender, mas eu assim, hoje é tudo para a igreja, tudo que eu penso é relacionado à igreja, mas eu me acomodei demais, até mesmo em relação à igreja. Para você vai ver, difícil, se você está aqui há 6 anos, quantas pregações eu fiz em relação a parte financeira, a você conquistar coisas, você não vai ver. Mas o Senhor tem me incomodado sobre algo e Ele me deu isso daqui. E eu quero compartilhar com você. Porque Ele fala para o pessoal da Babilônia lá: peraí, vocês estão na Babilônia, o que vocês têm que fazer na Babilônia? Vocês precisam chorar? Vocês precisam ficar como escravos? Vocês precisam só esperar, porque Ele dá até prazo. Daqui 70 anos eu venho e vou resgatar vocês. Dependendo como você ouve isso daí, você pode falar assim: então sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou esperar. Eu vou sentar 70 anos. Sofrer 70 anos, ou não sei o quê. Não. Olha o que ele fala nesse texto. E eu queria tirar algumas lições para você nessa noite. Mais do que tirar algumas lições, eu quero, depois de cada lições, ou talvez no final, eu quero orar sobre cada assunto. São 3 lições. Eu coloquei a primeira aqui, não vou nem colocar ela, que é lembrando de que você está na Babilônia, mas é um tempo passageiro. Eu já falei aqui, o versículo 10, ele fala: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para o meu reino. Eu quero dizer que Deus cumpriu essa promessa. Aliás, todas as promessas que Deus fez para o seu povo, Ele cumpriu. E eu quero te lembrar que Ele fez uma quando Jesus foi assunto ao céu. Esse mesmo Jesus que está aí, um dia Ele virá buscar a sua igreja. A única coisa que Ele não falou o tempo, Ele não falou 70 anos, Ele não falou 10 anos, mas uma coisa é certa: Ele um dia virá buscar a sua igreja. E assim como Ele sempre cumpriu. Então, quer seja se você estiver vivo ou se você estiver morto, não interessa, porque você viveu 70, 100, 50, não sei quanto tempo que você viveu na Babilônia, mas cedo ou mais tarde você vai voltar para o lugar que é teu de origem, de destino, que é o reino eterno, é no braço do Pai, é naquele lugar onde não há morte, não há choro, não há tristeza, não há corrupção, aonde é um reino eterno de paz, de alegria, aonde o olho não viu, aquilo que a gente não consegue nem imaginar. Eu quando eu começo a pregar sobre isso, eu viajo, mas não dá nem, por mais que você viaje, é pouco ainda, perto do que Deus tem preparado para o seu povo. Então aqui, quer seja muita coisa boa, ou pouca coisa boa, muita tribulação, pouca tribulação, eu sei que uma coisa está certo: tudo isso vai passar. Agora, enquanto você está aqui, o que você deve fazer? Como você deve agir? Primeiro, versículo 5, diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Aqui poderia: plantem pomares, comam dos seus frutos. Primeira lição: enquanto você está aqui, o que você deve fazer? Enquanto você está aqui nessa Babilônia, e lá, lembrem, eles eram cativos, mas o que o Senhor está falando, meus queridos, vocês não precisam ficar aí chorando, vocês não precisam ficar aí falando: agora minha terra era lá. Não, vocês estão nessa terra daí, usufruam dessa terra daí, construam aí, cresçam aí, se estabeleçam aí, produzam aí. Então, produzam, construam e usufruam. Empreendam aí, façam alguma coisa, trabalhem, lutem, granjeiem, lapidem tudo que eu tenho para vocês, tudo que eu já dei para vocês, talento, bênção, tudo isso. Nós, o povo de Deus, durante muito tempo foi conhecido como um povo preguiçoso, que não gosta de estudar.
Não, meus queridos, não é porque nós somos povo de Deus, porque nós somos de outro reino, que nós temos que ser alienados, que nós temos que ser simples. Simples sim, humilde sim, mas com a maior capacidade possível, porque aonde Deus nos quer colocar, e Ele sempre, se você, desde o Antigo Testamento, Ele nos dá a capacidade, fala que eu e você somos a imagem dEle. E eu não tenho o olhinho azul dele, eu não tenho o narizinho dele, sabe o que eu tenho dele? A capacidade de pensar, de raciocinar, de criar, de interagir, tudo isso eu e você temos, para quê? Para ficar chorando em meio a uma Babilônia, porque eu sou escravo aqui, porque essa terra é rude, porque a violência, porque a injustiça. Meu querido, há tudo isso daí, mas Deus fala: construa, faça, trabalhe, granjeie, faça, porque eu dei capacidade para você realmente, e mais do que tudo isso, você tem a bênção dele. Porque os planos que Ele tem a vosso respeito são planos de paz, planos de fazê-lo prosperar. Você vai perceber como o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, sempre foram bem-sucedidos. Você vai pegar Abraão, Isaac e Jacó, aonde eles colocavam as mãos, as coisas prosperavam. Você vai perceber José, ele era um filhinho querido, ele vai como escravo para a casa de Potifar. Mas daí você vai ver, Potifar, fala que a casa de Potifar prosperava por causa de José. E José era um escravo. Mas não é o que o José era que José tinha a bênção do Senhor. Agora, isso era revelado em como? Na excelência do trabalho de José, na confiabilidade que José passava, na diligência. Fala que José fazia as contas, era inteligente, José tinha capacidade. Nós precisamos desenvolver tudo isso, está em nós. Agora, não, eu tenho preguiça. Eu fico impressionado. Muita gente, principalmente com os músicos atuais. Na minha época não tinha internet, professor bom também não tinha. Professor bom, você tinha que pagar uma nota. Eu aprendia, os melhores professores eram os meus tios. Quando vinha em casa eu ficava perguntando algumas coisas. Então sabe como que eu aprendi? Eu aprendi colocando o disco de vinil, que eu riscava tudo, porque eu ficava voltando 500 vezes para achar aquelas notinhas. Eu colocava lá, até construir um acorde. Eu achava um acorde bonito, eu não sabia que era acorde, porque eu só sabia as tríades, que para quem não sabe, são os acordes naturais, normais, não são os acordes mais tchan, assim. Agora eu ouvi um negócio lá, não é esse acorde. Eu voltava 500 vezes para descobrir um acorde. Eu ficava uma tarde para tirar uma introdução. Hoje, você vai na internet, o que você quiser, tem lá. Tem uma introdução que você acha bonita no teclado, no violão, na guitarra, tem solo, qualquer coisa. Você vai lá, você digita. E tem gente que ainda não sabe fazer igual alguma introdução. Não estou falando aqui o nosso louvor é demais. Mas se quiser, tem aula de canto, aula de tudo de graça, tem exercício de... E daí eu estou falando na parte musical, que era a minha parte, que eu não fazia. Mas se quiser, eu não tenho condição de fazer uma faculdade. Cara, na internet você aprende tudo que você quiser, que tem numa faculdade, só não fica com o diploma. Qualquer assunto, qualquer coisa. Hoje nós temos condição, hoje o povo tem condição de saber tudo. Aliás, Augusto Cury fala que uma criança de 7 anos hoje tem mais informação do que os imperadores da época de Cristo lá. Hoje está tudo aqui. Mas as informações que a gente tem é só querer saber do Instagram do outro, fica no Zap e tudo assim. A hora que a gente viu foi 7 horas, 6 horas, e a gente não conseguiu melhorar o nosso intelecto de informação, melhorar tanta coisa. E daí a hora que precisa de algo, eu não sei, eu não conheço, eu não sei, a hora que vai fazer... E daí vai lá, uma filha do diabo está lá no teu lugar. Daí você fala assim... Puxa, pastor, eu queria tanto ter uma posição, queria tanto estar num lugar assim, mas você tem se esforçado? Davi, quando teve a oportunidade, ele não chegou como rei. Sabe como ele entrou no palácio? Você sabe como ele entrou no palácio? Porque ele tocava a harpa.
Agora vai lá no texto, eu não lembro, agora não marquei, está vindo agora. Ele tocava, não sei se ele tinha professor, sei que ele devia treinar muito, porque fala, quando Saul precisa de um músico, alguém fala, tem o filho de Jessé, ele é habilidoso na harpa, ele toca bem e tem uma boa aparência. Ele toca. Se Davi não tocasse bem, você acha que alguém ia recomendar Davi? Agora, porque Davi estava preparado, tem muita gente, Deus, e aqui estou falando profeticamente, Deus está doido para colocar você em vários cargos, está doido para começar que você expanda, Deus quer expandir você em várias áreas, mas você não está preparado, e daí você fica, cadê a bênção do Senhor? A bênção do Senhor está em você, está com você, mas aquilo que cabe a você, você não faz, que é, vou me esforçar, vou me dedicar, vou ter uma disciplina, vou fazer. A palavra de Deus é, construam, planejem, se esforcem, façam, empreendam. Eu fico, sabe, às vezes a gente faz compra lá no mercado, lá no atacadão, eu acho muito legal, eu vejo um monte de gente, e eu falo para a Nilva, uma coisa que me chama a atenção, é aquele pessoal que vai, eu vejo um monte de gente simples, mas com aqueles 2, 3 carrinhos, eu fico imaginando, ou é gente que está abastecendo o seu mercadinho, a sua quitanda, ou o seu trailer, ou não sei o que, mas está lá comprando, não sei, a compra deve dar uns 5 mil de coisa lá, de sempre as mesmas coisas, ou um restaurante, alguma coisa, eu fico lá, está lá, mas estou falando assim, enquanto muita gente fica, não tem trabalho, não tem, a gente já não sei o que. Tem gente que está lá, eu abro meu negócio, eu faço aqui, eu faço ali. E eu quero dizer que nós, é aquilo que eu falei, se nós tivéssemos noção de que a bênção do Senhor está, só que a bênção está, sabe aonde? Na excelência, na dedicação, no acordar cedo, no buscar, no se dedicar, no orar, sabe, é isso. Quando nós fazemos isso, a diligência, olha só o que diz cadê? Provérbios 12, 24. Provérbios 12, 24 diz assim: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão em trabalho forçado. As mãos diligentes, a mão do diligente, o que é diligente? Ser diligente? Ser alguém que é dedicado, que é esforçado, que é esperto, que é atento, que é aquela pessoa que não... É assim. A gente precisa ser. Deus quer entregar. Por isso, lá no Antigo Testamento, você vê, Deus escolheu o povo de Israel para ser cabeça e não cauda. Mas daí você vai até hoje lá em Israel, vê como é que aquela turma lá, as descobertas, os cientistas, as coisas, os meios de irrigação, é um negocinho desse tamanhozinho, mas a capacidade daquela turma, mas a turma lá está descobrindo, está fazendo, sabe, difícil você encontrar um judeu pobre, mas é difícil, um dia, alguém falou assim, é difícil, eu falei, é difícil você encontrar um judeu pobre. Daí quiseram tirar onda comigo. Você está falando porque são tudo dizimistas, né, pastor? Eu falei, não, também, mas porque você já viu algum judeu não ser trabalhador? Você já viu algum judeu não ser empenhado naquilo que ele faz? Porque é princípio, daí, às vezes o povo de Deus fica assim, lá, o outro prospera lá, não é nem dizimista, nem crente, não sei o que, mas ele vive um monte de valor, ele trabalha, ele acorda cedo, ele faz, ele é diligente, ele é dedicado, ele não sei o que, e não tem a bênção de Deus, vai ter tudo aquilo, daqui a pouco vai virar fumaça, daqui a pouco perde, não tem paz, não tem um pouco, você podia ter às vezes aquilo, com muito mais bênção para poder ajudar, porque isso daí não é para a gente se perceber, tudo aquilo que Deus quer nos abençoar, é para que a gente tenha com que repartir, para poder abençoar o reino, outras pessoas. A bênção de Deus é para isso. Salmo 128, 1 e 2 diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, você desfrutará o fruto, NVT agora, eu fico mudando NVI, NVT, você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero.
Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. A gente vai ver muita palavra próspero na Bíblia. Meu querido, Isaías 40, 28, não precisa abrir não. Diz assim, que o nosso Deus não se cansa, nem fica exausto. Jesus, no momento, quando foi indagado, porque estava curando no sábado, ele fala, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Meu querido, eu quero dizer, eu senti muito no meu coração, eu quero dizer que, eu estou falando tudo isso sobre trabalho, sobre focar, porque é algo que Deus está mandando, é o ano da expansão. Deus quer expandir o seu povo, a sua igreja, na área de trabalho, na área profissional, na área escolar, na área de você, para que você tenha condição dele colocar você nos lugares, e você vai ver depois lá no último ponto por quê. Mas nós precisamos começar, dedicar, buscar, e eu quero orar aqui no final, eu ia fazer em cada ponto, mas não no final, eu quero orar para que Deus traga. Eu sei que já tem gente aqui, que está assim, está por dentro, gente que Deus vai começar a dar sabedoria, para talvez empreender, ter negócios. Outras pessoas vão começar a falar assim, vão sentir vontade de começar a fazer um curso, talvez esse curso vai abrir porta, talvez de uma promoção, de um outro trabalho, algumas coisas, mas eu estou trazendo aqui para você parar aquele tabu. Não, crente não precisa, não, crente a gente tem que se satisfazer com aquilo que a gente tem, não, a gente tem que ser grato e satisfeito com aquilo que a gente tem, mas saber que Deus é um Deus de abundância, que Deus pode querer dar mais, e principalmente para a gente poder fazer com que o reino prospere, para que tudo aquilo seja bênção dele, para ele. Então, meus queridos, eu quero, e se você sentir, eu tenho certeza que, eu chutando por baixo, assim, sinto no meu espírito, que pelo menos umas 5, 6 pessoas dessa igreja aqui vão abrir negócios. Pessoas vão começar a fazer coisas e vão começar a ser bem-sucedidas, e a gente vai começar, um tempo atrás vi o pastor Nilson falando de uma mulher que começou, estava lá, tinha um trabalho, foi mandado embora, daí de repente o marido foi mandado embora, e não sei o que, eles ficaram desesperados, orando, o pastor Nilson falou, não sei, Deus ora, Deus é um Deus de criatividade, não sei o que. A pessoa começou a fazer salgadinho, daí o pastor Nilson só falou o negócio, falou, ora, peça para Deus uma direção, mas honre a Deus com a excelência. Não vai fazer negócio que não sabe, que é mal feito, não. Se tiver alguma coisa que seja bem feito e que glorifique a Deus. Ela falou, eu sei fazer salgadinho. Fez salgadinho, levou para ele. Falou, pastor, vê que o senhor aprova. Aprovo. Começou a fazer salgadinho, começou a vender. Hoje distribui para os postos Graal, lá da região começou, mas está ganhando mais dinheiro do que ela e o marido ganhavam no trabalho dela. Contratou funcionário, tá bem pra caramba. Esse é um testemunho. Não, mas pastor, isso acontece só lá. Por quê? Porque o Deus é diferente? Talvez as pessoas sejam diferentes, talvez a maneira como cada um age, mas Deus quer te abençoar. Amém? Vamos, nossa, gente, eu tenho mais 2 pontos, mas eu vou rápido agora nesses 2 aqui. Primeiro, qual que é? Produzam, construam e usufruam. Não é pecado usufruir não, viu, meus queridos? Viajar, aproveitar, comprar carro, casa, mas invista no reino e em pessoas também. Nunca, porque daí você vai ver no final, o problema não é ter, o problema é o que você ganhar, é ter você, esse é o problema. Segundo, versículo 6, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Finalzinho, multipliquem-se e não diminuam. Meus queridos, segundo, invista na família e em seu legado. Nós estamos vivendo um tempo que a família tem sido desencorajada. Você tem sido desencorajado a casar, você tem sido desencorajado a ter filho, você tem sido desencorajado a tudo. Por quê? Porque a vida está difícil, a situação está difícil. Olha o Brasil, olha o país, olha não sei o quê.
E Deus fala, mesmo em meio à Babilônia, mesmo numa terra estranha, mesmo, vocês precisam continuar gerando. Não é porque vocês estão em uma terra estranha e difícil que vocês podem ignorar o mandamento: crescei e multiplicai. Olha só o final lá, multipliquem-se. Ele está falando sobre casamento, para que as pessoas continuassem casando, dando os filhos em casamento, para que eles também casassem. Mas qual o objetivo? No final, para que vocês se multipliquem e não diminuam. Por que isso? Meu querido, nós precisamos investir na família, porque a família é a incubadora dos planos e projetos divinos. A família é o meio, porque se ali na Babilônia eles começassem, não vamos casar, vamos parar, esqueci de falar também no outro ponto ali, que porque Deus manda eles fazerem, eles construírem, eles plantarem, eles fazerem, porque um homem quando ele deixa de fazer, de produzir, de criar, desenvolver, ele começa a se sentir inútil. Ele começa, nossa, eu não presto mais para nada, antigamente eu fazia, hoje, daí lá já estavam distantes, numa outra nação, como escravo. Se eles não começassem a fazer, produzir, eles iam começar, lá eu fazia, lá eu tocava, lá eu cantava, lá eu fazia aquilo, lá eu servia o Senhor, agora aqui eu não faço nada. A pessoa começa a entrar em depressão. Você vê que uma pessoa depressiva, primeira coisa que o médico, o psicólogo, os médicos falam, começa a fazer uma atividade física, começa a fazer uma oficina de crochê, faz alguma coisa para você desenvolver. E a questão dos filhos, o que Deus está falando, do casamento, da família, é a mesma coisa, porque, olha, vocês estão como escravo, se amanhã depois vocês vão começar a parar de produzir, parar de desenvolver a família, de casar, que daqui a pouco vocês estão deixando de passar o legado, porque não interessa a terra, não interessa o lugar, interessa os ensinos e os valores da família, porque tinha um mandamento. Deuteronômio 6, 5 e 9, estava escrito aqui, se você puder marcar aí, Deuteronômio 6, 5 e 9, diz assim: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração. Escute bem, pai, que esteja no seu coração, para que daí então, versículo 7, você ensine com persistência aos seus filhos, fale sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Meu querido, era na família que era passado de geração em geração o amor a Deus sobre todas as coisas. Guarde no coração essas palavras. Que palavras? Você vai lá ver os mandamentos, o amor a Deus, o que Deus faz. E você tem uma obrigação. Agora na sua casa, na sua família, você precisa inculcar nos seus filhos. Como que você faz isso? Está ali, ensinando. Hora que deita, hora que levanta, hora que você está sentado à mesa, hora que você está andando com seus filhos, hora que você está fazendo. Não é para o filho aprender sobre essas coisas só na escolinha de domingo, porque não dá, porque na escolinha de domingo é uma vez por semana, na escola secular, é todo dia, 6 horas por dia, dependendo das escolas, 8 horas por dia. Daí ele está aprendendo coisa do amiguinho, coisa do outro amiguinho, da outra família que vai dormir, da professora, do professor, do sistema, e você está lá, em vez de estar inculcando, amarrando. Você vê que amarre nos portais. O que Deus está falando? Gente, vocês precisam colocar isso na cabeça e no coração dos seus filhos de qualquer jeito. É isso que Deus está falando. Agora, imagine se a gente vai preso para a Babilônia. Lá tem outros ensinos. E você para de casar, você para de desenvolver a tua família, crescer os teus filhos. Depois dos 70 anos, quando Deus chamar, quantos servos de Deus teria? Não é para diminuir, é para multiplicar. E multiplicar através da família. É multiplicando, porque quando você casa, quando você tem filho, e quando você no seio da família transmite, passa os valores, o amor, a paixão, os ensinos,
ensina a criança o caminho, no caminho que deve andar, e até quando for velha, não se desviará dele. Quando uma família, e eu coloquei aqui, não sei se eu marquei o que eu quero aqui, é através das famílias do reino, essas famílias que ensinam os valores, que nós desenvolvemos e revelamos os princípios e valores do reino para o mundo. É através das famílias que os princípios e valores do reino são estabelecidos na Babilônia. E é através da multiplicação das famílias que esses valores são multiplicados. Então, meu querido, você começa a entender por que tanto investimento para começar a destruir as famílias, para que não haja mais casamento, ou para que diminua os filhos, para que não tenha mais os casamentos homem, mulher, para que os casais que possam gerar, já não seja o padrão, sabe, porque eu destruindo a base central dos valores, eu posso tomar conta, a Babilônia pode sufocar, e Deus vem e fala, não é porque vocês estão na Babilônia, continuem investindo na família, continuem ensinando, multiplicando esses futuros Daniéis, José, porque a hora que eu voltar, vai ter uma multidão. Sabe, a gente precisa, meus queridos, a gente precisa, não é o lugar que a gente está, não é a situação que a gente está, é quem está conosco, é quem a gente ouve, é quem comanda a nossa vida, quem está no trono da nossa história, porque você vê que Daniel, José, eu falei desses homens que mesmo em terra estranha, Neemias, você poderia citar tantos homens que mesmo nos reinos estranhos, nos reinos desse mundo, não sucumbiram, pelo contrário, foram referências para mim e para você. E eu quero dizer que hoje, nesse reino atual, nessa Babilônia atual, tem faltado Josés, tem faltado, mas você não vê, eu vejo alguns Josés se levantando, mas eu queria que nessa igreja a gente pudesse, eu vejo já, mas a gente precisa se levantar, para que realmente, esses dias eu falei para um casal, recente aí, porque tem formado alguns casais, esses próximos casais precisam ser a base da sociedade Pirajuí para amanhã depois, porque antigamente a gente teve um momento que a igreja ficou, não, os valores, aquilo que a gente não defende, aquilo que a gente não coloca como barreira, aquilo que a gente aceita, pode ser, é normal, já tem um monte de coisa que a igreja passada aceitou, tolerou, que hoje é cultura. E hoje a igreja, se falar qualquer coisa, a igreja que é errada. Mas sabe por quê? Porque faltou gente se posicionando. Sabe? E a gente precisa... E aonde que a gente faz isso? Nas famílias. Agora famílias que independente se tá... Você vê Daniel, estava lá sem pai e mãe, mas colocou no seu coração porque tinha valor, porque tinha crescido numa família. Aqueles manjares não são de Deus. Você quer se consagrar? Se abstém daquilo, porque você vai ganhar muito mais. Você sabe quem foi Daniel? Passaram 4 reis e 2 reinos, 2 reis da Babilônia, caiu o império da Babilônia, entrou o império Medo-Persa, caiu 2 reis e ele estava lá. Os 70 anos Daniel durou, e sabe quem Deus usou para falar para Ciro? Ciro, Deus tem uma promessa para o povo de Israel, no qual eu faço parte, que você seria levantado, e você ia liberar o povo para Israel, para voltar para o seu povo. Foi Daniel que fez isso. Você acha que Daniel tinha moral? O rei falou, Daniel, o que é? O rei mais poderoso, do reino mais poderoso da época, houve um camarada, que era escravo, mas não era escravo, pelo contrário, ele, se a gente pensar friamente, ele governou aquele período lá todo. Ele falava, porque Deus honra quem honra Ele. Isso independente do lugar que você está e da posição que você ocupa. Porque tem gente, porque se eu fosse chefe, não. Já vi muito funcionário, o chefe falar, o funcionário quase ditar as coisas do chefe, porque o chefe confia tanto no funcionário, porque a bênção do Senhor está sobre o funcionário. A gente precisa começar a se levantar.
Meus queridos, essa igreja tem trabalhado muito sobre a família. Nós temos cursos da Universidade da Família. Nós tivemos a formatura, mas quando a gente anuncia, a gente vai anunciar de novo. No começo do ano, vai ter curso para casais, que é uma bênção. Curso para finanças, que é uma bênção. Para educação de filhos. Se você não fez, faça, porque é tudo ferramenta para te proporcionar famílias saudáveis. E agora eu vou de primeira mão aqui. Tem criança não, né? As crianças estão tudo para lá, né? Em maio, linguão. A Nilva já me chamou de linguão. Em maio, nós vamos ter toda aquela atividade da família, mas nós vamos ter uma atividade que faz uns 3, 4 anos que está todo mundo. O pastor Lucas e a pastora Kelly estão querendo isso aí faz tempo, mas nós vamos fazer. Nós vamos trazer a pessoa número 1 numa área que é tão importante para a família, para os casais cristãos, porque é uma doideira essa questão da sexualidade, e a gente não tem noção de quanto a igreja é atingida. E os casais na igreja são complicados nessa questão da área sexual. Fica, né, porque uns vieram do mundo e outros não sei o que, e todo mundo tem dificuldade, não sei o que, só que na igreja, sexo não pode falar na igreja, sexo, né, não pode, a gente às vezes fica, não, sexo é uma das maiores bênçãos que Deus deixou para o casal no casamento. E às vezes tem muitos casais que não são abençoados, não tem a bênção, não aproveita essa dádiva de Deus por causa de várias questões. Nós vamos trazer a sexóloga número 1 cristã, que tem feito a diferença. Ela é de Brasília, as maiores igrejas ela tem passado. A gente vai trazer ela para cá em maio. Já fechamos com ela, estamos vendo algumas coisas, ela vai estar aqui. E se você for casal, a gente vai passar a data, você não pode perder. Só uma adiantadinha, o pastor Lucas e a pastora Kelly fizeram um curso com elas. Não sei, a mãe sabia que... Mas eles podem falar, e eles, desde quando eles fizeram, eles falaram assim, Marinho, todo casal precisava fazer. É algo transformador, é algo muda a vida de um casal. Então que vocês, casais, os noivos e namorados, daí vão ficar lá para quando casar, ou se não vai ouvir, eu vou chamar ela para aqui para falar sobre sexo antes do casamento, para ver os malefícios, o que prejudica, daí só se for para isso. Mas é isso daí. Então, a Nilva falou, um investimento altíssimo, mas porque a gente quer investir na família, porque é isso daí. Não interessa, na Babilônia há muita deturpação nessa área, mas Deus falou para a gente investir na família, e nós vamos investir na família. Falar o nome, Ariane Marques, pode pesquisar aí, ver no YouTube, no Instagram dela, aí você já pode seguir para ficar já ansioso. Por último, meus queridos, e não menos importante, e daí tem muito a ver com o primeiro, quero encerrar. Se comprometa com o trabalho, com o empreendimento, seja o melhor que você puder ser no teu lugar, aonde você estiver. Invista na família. E versículo 7 diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse é um versículo que também é outra área que tem um tabu na igreja absurdo. Cristãos, se comprometa com se comprometa com a sociedade, se comprometa com a melhoria da sociedade. Aqui na NVT diz assim: trabalhem pela paz e prosperidade da cidade. Trabalhem. Daí depois vai falar sobre orar. A gente tem que orar, mas tem que trabalhar. Meu querido, não é porque nós somos cidadãos dos céus que o que acontece aqui não é problema nosso. Pelo contrário, você vê que Deus fala: olha, vocês precisam orar, vocês precisam trabalhar para a prosperidade. Ele está falando da Babilônia, porque se ela prosperar, vocês vão prosperar. Se ela for abençoada, vocês serão abençoados. Então vocês precisam trabalhar e orar.
E tem gente que fica assim, ó, o problema não é meu, está um caos a política, está um caos a educação, está um caos a saúde, está um caos a assistência social, está um caos o Brasil, está um caos Pirajuí, está um caos, não quer, é coisa, não. Muito mais responsabilidades temos nós, povo de Deus, porque nós temos armas que nenhum povo que não é povo de Deus tem. Nós temos as armas naturais, a capacidade natural, mas nós temos as armas que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós temos a oração, o jejum, nós temos estratégias, nós temos sabedoria. Vê como que o Egito estava prestes a viver um caos, porque ia ficar 7 anos passando fome, dificuldade, mas porque um homem de Deus teve uma revelação do céu e uma estratégia vinda do céu. O Egito se tornou a nação mais poderosa e mais rica, por causa que tinha um homem de Deus ali. E a gente fala, qualquer homem de Deus que vai para qualquer área não, principalmente para a política. E hoje a política é uma área que interfere demais na nossa vida. Mas qualquer homem de Deus que se levanta para querer granjear um cargo, fazer alguma coisa, não, é corrupção, é não sei o que, é tudo isso daí. Então continue com essa turma que não tem compromisso nenhum com Deus. Deixa essa turma, e o povo de Deus fica fora. Não sei, é que eu falo, falta muita noção, falta muito estudo, falta muito conhecimento. Se você estudar um pouquinho o século XVI, o que a reforma protestante, vai no Google, que todo mundo tem acesso aí, digita lá, o que o cristianismo fez na sociedade, o que a reforma protestante fez na sociedade, não precisa ser o pastor não. Você vai ver, a educação foi outra, os hospitais, a saúde, tudo por causa da igreja, porque pessoas, a política inclusive foi outra, e hoje por causa de alguns ignorantes, igreja não tem nada a ver com política. Da onde você tirou isso? Da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, que não sabe nem da onde que está falando, porque ouviu da trisavó, que ouviu de uma outra pessoa. Meu querido, a igreja precisa parar de replicar, de ser papagaio, e começar a ter conhecimento, porque Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, a gente precisa, porque eu quero que a minha filha, eu quero que meu neto tenha uma cidade melhor do que a de hoje, eu quero que meu neto tenha um país melhor do que o de hoje, eu quero que as próximas gerações tenham uma vida mais justa do que a de hoje. Mas se a gente achar, não, eu vou para o céu, a gente fica parecendo o rei Ezequias, que a gente faz o projeto, que ele foi muito bom para fazer um projeto, mas depois no final ele se descuidou da casa, e veio um profeta, olha, põe em ordem a sua casa, porque senão vai acontecer tal coisa, e ele não pôs. Veio o profeta, eu acho que o próprio Isaías, chegou diante dele e falou assim, olha, porque você não pôs em ordem a tua casa, os inimigos virão. Não estou confundindo os reis, eu acho que é aquele da flecha, não, acho que é esse mesmo, Ezequias, e daí falou assim, olha, os inimigos, no teu reinado haverá paz, mas os teus filhos vão receber, os inimigos virão, vão matar, vão destruir. Ele falou assim, boa é essa palavra. Como assim? Porque no meu reinado vai ter paz, meus filhos, meus netos que se lasquem. Olha só, está parecendo muitas vezes os crentes de hoje. Não, eu quero dizer que se os crentes não começarem a se levantar, se o povo de Deus não começar a se levantar para fazer a diferença na sociedade, daqui a pouco a sociedade, o povo de Deus não vai poder nem falar mais de Jesus. E daí você vai falar, não, mas é que Deus queria. Não, Deus não queria não. Isso daí é omissão. Deus queria que o povo fosse para a Babilônia? Se ele ficou avisando, mandou 300 anos de profeta falando, se vocês não desobedecerem, se vocês não fizerem, vocês vão, se vocês não... Não, falta conhecimento, ouvir os profetas. Falei, nunca tantos pastores estão começando a falar sobre política como hoje. E a gente fica todo... Eu sei que tem uns que, não é porque um se envolve, outros tem erro, mas por causa de algumas coisas também a gente acaba... Eu quero dizer que a educação
A educação na Europa foi colocada, começaram os orfanatos, as creches, daí as universidades. O primeiro curso universitário que teve na Europa, que foi implantado na Europa, você sabe qual foi? Teologia. O primeiro curso universitário foi teologia. Sabe quem fundou Harvard, a maior universidade dos Estados Unidos? Você vai para essas grandes potências, que hoje já não estão, porque também o mundanismo está entrando, foram desenvolvidas, foram criadas, foram da palavra de Deus, homens e mulheres de Deus, que começaram a influenciar. Agora precisa ter capacidade, precisa ter estudo, precisa ter desenvolvimento. Falar assim, não, eu vou. Daí não é também, então o pastor falou, então próxima eleição eu vou sair como candidato. Não faça isso se você não tiver um baita de um conhecimento e uma convicção enorme. E assim também, não é só na política, na educação. Seja a melhor diretora de escola, seja a profissional, desenvolva a melhor Santa Casa, desenvolva a melhor, tudo que a gente puder ter. E o Senhor está querendo. É isso, a gente precisa expandir para todas as áreas. Para quê? Para a gente falar que a gente é poderoso? Jesus falou para que a gente seja sal e luz da terra. A gente precisa salgar esse mundo. E o sal naquela época não era para salgar, dar sabor, não. Era para conservar, porque não tinha geladeira. Carne apodrecia sem sal. Era o sal que preservava. Esse mundo está ficando podre porque tem faltado sal. Porque sabe aonde que está um sal? Tudo dentro do saleiro. Tem saleiro aqui, tem saleiro ali na outra esquina, tem saleiro batista, tem saleiro presbiteriano, tem saleiro da assembleia, tem saleiro não sei o quê. Enquanto a carne, o mundo está apodrecendo. Enquanto a política está apodrecendo, enquanto a educação está apodrecendo. Porque o sal está no saleiro, está dentro das igrejas. A gente precisa começar a salgar as carnes podres para começar a conservar. A gente precisa ir para esses lugares. E agora, o Ministério do Louvor vem para frente. Meu querido, eu estou arrepiado aqui que eu vou fazer agora. E não é sensaçãozinha, não é nada emocional. Eu sou... Eu vou fazer um apelo, não precisa vir na frente. Não precisa vir na frente, vocês vão ficar no lugar que vocês estiverem. Mas como eu falei, eu sinto de verdade. Falei, o próximo ano é o ano da expansão. O Senhor quer expandir essa igreja. Quer expandir essa igreja em todas as dimensões, em todas as áreas. Na área de influência, na área financeira, na área espiritual, na área ministerial, em todas as áreas. Mas para isso, como que ele faz isso? Como vai expandir a igreja? É expandindo cada um de nós, é expandindo as nossas casas, as nossas famílias, aquilo que a gente faz. E você sabe, é que eu não vou continuar. O grande problema daqui, Deus abençoou tanto esse povo. Se você for para Esdras, depois de 70 anos, esse povo ficou tão abençoado. Esse povo, eles enriqueceram tanto na Babilônia, que depois de 70 anos, quando saiu o decreto, agora vocês vão voltar para a Babilônia, agora vocês vão voltar para Israel, vocês podem voltar. Sabe quantos por cento do povo quis voltar? 5%. Eles gostaram tanto da bênção, daquilo que Deus fez, do que eles construíram, do que eles ganharam, da bênção, que eles quiseram ficar na Babilônia. E para mim esse foi o grande erro. E para mim tem muita gente que Deus não quer te abençoar para isso daí, para você ficar então olha, agora eu sou poderoso, agora Deus vai me levantar
tem um propósito. É para que Jesus, quando Ele fala que vocês serão a luz do mundo, e Ele fala, não se pode deixar uma luz escondida debaixo de uma mesa, debaixo de algum lugar. Pelo contrário, essa luz, ela é colocada, alçada no lugar onde ilumina todos. Sabe o que Jesus está falando? Quando vocês se tornarem luz, quando a minha luz brilhar em vocês, quando vocês forem excelentes, quando vocês forem cheios de fé, quando vocês realmente começarem a fazer e manifestar a minha glória, eu vou colocar vocês em posição de honra. Mas a gente nunca pode esquecer que aquela luz não é nossa. Aquela luz é de Jesus. E que é para Ele. Mas daí fala que as pessoas verão as nossas boas obras, ou aquilo que a gente está fazendo, ou a nossa posição, ou aonde Deus nos levou, e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Agora isso também não pode, porque é muito sério o que eu vou fazer. E não é sobre mim, é sobre Ele. Mas eu não queria que você transformasse a bênção em maldição, porque hoje eu quero derramar uma bênção sobre você, sobre essa igreja, na verdade, sobre cada um de nós, para que haja expansão. Hoje eu vou começar a liberar algo sobre já o próximo ano, sobre essa virada. Hoje é o encerramento da virada, então nós vamos começar já hoje. Mas que você, em hipótese alguma, você se apaixone por aquilo que Deus deu para você na Babilônia, a ponto de amanhã depois, a hora que Deus te chamar, porque Deus chamou aquele povo, sabe para quê? Agora vocês vão para Jerusalém, e vocês vão ter que fazer o que vocês fizeram aqui na Babilônia, porque o que Ele mandou? Construam, edifiquem, façam. Agora eles fizeram, agora estamos curtindo, agora estamos usufruindo, agora está no bem bom. Agora vão para Jerusalém fazer a mesma coisa, agora vocês têm que construir lá. Só que lá é o reino de vocês. Lá, agora. Então às vezes, Deus começa a abençoar você. E já vi isso daí várias vezes. Meu pai conta vários testemunhos de pessoas. Deus começou a abençoar, Deus fez isso, Deus abençoou a família, o casamento, filhos, dinheiro, não sei o que. A pessoa, pastor, agora não dá para ir, pastor, não posso contribuir, pastor, não dá para cá, agora não sei o que, porque agora tem que cuidar disso, cuidar daquilo. O problema é que você não vai nunca mais para Babilônia, para o teu reino. Você se perde na Babilônia, com tudo as bênçãos que Deus te deu, mas a Babilônia cai, a Babilônia passa, e Jerusalém é eterno. O reino para qual nós fomos chamados e nós fazemos parte é eterno. Eu quero orar, mas que você, naquilo que Deus tocou no teu coração e vai tocar e vai te abençoar, que você na mesma mão que receba, você fala assim: Deus, a hora que você pedir está aqui. Não vai ser para a tua glória, vai ser para o teu louvor, vai ser para o teu serviço, vai ser para que o teu reino seja expandido. Eu não quero, é tudo para a tua glória, para que realmente aquilo, porque Deus está falando sobre, você está percebendo, tem a ver com a igreja, tem a ver com o reino dele, mas Ele quer te usar, e para te usar Ele pode te abençoar, você pode ser beneficiado. E agora eu quero fazer um apelo para que cada um naquela área, eu preciso e sinto que Deus, e talvez se tiver em 2, 3, também não tem, se for nas 3 áreas, mas eu queria coisas específicas, se você, pelo menos na tua mente, cada um não precisa ficar olhando para o outro. Eu sinto que Deus está me chamando para expandir em trabalho, na profissão, na questão assim de coisas maiores. Eu sempre senti que Deus tinha algo mais para mim. E gente, não é para sair do trabalho não, viu? Porque talvez o que Deus tem era no próprio trabalho. É para você começar a falar assim: Deus, eu quero começar a me preparar, eu quero começar a sentir mais o que Deus tem, eu quero ouvir, eu quero buscar Deus nessa área, para que eu consiga entender o que Ele tem na questão da expansão nessa área. Eu quero que você se coloque em pé,
porque eu vou orar para que Deus comece a derramar sabedoria, discernimento, a iluminação, unção, graça, tudo aquilo que Ele tem para você, sobre essa igreja aqui também. Eu quero que, se você, não, que eu preciso, eu quero uma expansão, quero algo na minha família, eu preciso de mais, eu quero que a minha família, esse ano, eu quero expandir na minha família, no relacionamento, no relacionamento com os meus filhos, com o meu cônjuge, eu quero melhorar no amor, no trato, eu quero conseguir arrebanhar, eu quero algo que esse ano possa ser expandido, alargado, crescido o amor, a graça, a unção, a salvação na minha casa. Eu quero tudo, quero receber tudo que o Senhor tem para minha casa, para minha família. Que você também possa se colocar em pé. E pastor, pode ter mais de um, pode ter os 3, já falei que pode ser os 3, a gente vai estar orando aqui. E se você, agora, eu vou orar para esses 2, agora na questão social, depois eu quero fazer um apelo especial, daí eu quero que venha aqui à frente, você que sentir depois, que Deus pode estar te chamando para ir para, não é só política, eu sinto que eu posso fazer a diferença, eu sinto que Deus está me chamando para começar a mudar algo nessa cidade, na educação, na saúde, na justiça, na política, em qualquer área que você sabe, na questão social, há uma desigualdade social, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, eu sinto um chamado para isso. Depois eu quero convidar você a vir aqui à frente, mas por enquanto fique aí, e eu quero orar com você.